Acho que quando iniciámos o Teatro Efêmero começou com aquela ideia, sempre tivemos, uma das coisas que tivemos sempre assente foi a ideia de coletivo, no sentido em que os três, ou quem viesse trabalhar connosco, participaria sempre, teria um papel muito ativo na criação, não seria estou aqui eu, a Carolina, eu agora vou ensinar isto e só eu é que mando, só eu é que decido e é tudo à minha maneira. Nada contra quem o faz deste modo, mas isso era um dos primeiros pontos que nós tínhamos assente quando criámos a companhia, era esse tipo de trabalho. Portanto, criação mais coletiva, dividida, não só entre os três, mas também com quem viesse de fora. Depois, qual é que era mais uma das coisas que nós também tínhamos pensado muito? Nós temos os três um bocadinho aquela coisa de não é não gostarmos do antigo, não é isso? Mas gostamos de pegar no que é antigo e transformá-lo, ou seja, não deixar que fique tudo muito afastado, que esteja longe, lá longe, e vamos pegar agora em qualquer coisa que está muito longe e mantê-lo longe, ou seja, a ideia que nós sempre tivemos os três também era essa, era de, sentíamos que às vezes no teatro faltava isso, ou pelo menos também muito aqui em Sintra que nos faltava às vezes isso, de termos coisas com as quais nós nos identificássemos nos dias de hoje, que não fosse só coisas ou projetos muito direcionados para se calhar mais clássicos e por aí, teatro muito clássico, não só os textos, mas também a forma de fazer. E nós queríamos aproximar isso não só da nossa idade, mas também das pessoas mais jovens, porque às vezes também sentimos que falta um bocadinho puxar os jovens para o teatro, nós sentimos isso. Porque há muitos jovens a fazer teatro, e se calhar são esses os jovens que acabam por ir ao teatro, mas tirando isso há muito poucos jovens a ir, e nós também achávamos que estava muito provavelmente relacionado com isso, com o facto de os textos se afastarem muito da realidade atual, mesmo os timings, a linguagem, assim. Basicamente, se nós continuarmos com a nossa ideia fixa, nós nunca vamos fazer certas peças de teatro de certas formas. Sim, como se, por exemplo, se pegássemos em Gil Vicente, não o faríamos com aquela linguagem. Pronto. E possivelmente não naquele setup, naquele registro onde ele aparece. Tentaríamos sempre trazê-lo para 2020, 2021, 2022, por aí em diante. E depois há uma coisa que nós também gostamos de fazer que é ir juntando problemáticas, temas e coisas com um texto central que serve de base para o espetáculo. E sim, depois no fundo relacioná-lo se calhar às vezes com coisas que nem são muito expectáveis, pelo menos é o que tem acontecido. Sim. Talvez não tenha acontecido no Subsolo, que foi o primeiro, foi a nossa primeira criação, foi o Subsolo, que pronto, surgiu realmente de um projeto da universidade, mas a partir daí todos os trabalhos que nós temos feito parte sempre de um texto que nós reescrevemos. E, por exemplo, a segunda criação partia do texto do Raul Brandão, do Doido e a Morte, e nós reescrevemos relacionando com a arte urbana política, pronto. Por exemplo, um bocadinho fora, à partida poderá aparecer fora, mas nós gostamos desse tipo de desafio, juntar coisas que à partida nós não entendemos porque é que elas se ligam, mas no fundo elas podem se ligar, como agora também fizemos com o Kafka, por exemplo. Partimos de vários textos do Kafka, dos contos, e relacionar também não só com a atualidade, mas também com o filme do Birdman. Sim. Pronto, também, se calhar a partida não... De certa forma é como se o facto de termos a nossa própria estrutura permite-nos expor a nossa visão artística. Nós aqui não somos meramente atores contratados, ou produtores contratados, ou dramaturgos contratados. Nós aqui vamos escolher um texto que nós gostamos particularmente, que nós achamos particularmente interessante e que achamos que esse texto ainda nos diz alguma coisa, vamos relacioná-lo com uma temática atual e depois vamos tentar
dar o nosso cunho artístico àquele projeto, ou àquele texto, àquela peça, como lhe quisermos chamar. E isso nunca poderia acontecer se nós estivéssemos apenas como meros assalariados, digamos assim, numa outra companhia. Somos convidados para fazer alguma coisa e nós aí temos que nos reger pelas linhas daquela companhia. E isto permite-nos um espaço de criação próprio e nosso. Liberdade, não é? Liberdade criativa, sim. O último projeto que nós tivemos foi o Artista Vulgar, que foi, por assim dizer, uma encomenda minha ao Teatro Efêmero. Portanto, é uma encomenda que parte de mim para a minha própria companhia e foi o primeiro espetáculo que eu encenei e que não entrei como ator. O que é que acontece e o que é que tem acontecido também nos outros? Por norma, nós conversamos sobre um texto, sobre o que é que queremos falar, que tipo de texto queremos, qual é o texto onde nós queremos pegar, relacioná-lo com alguma coisa e porquê, e depois o que acontece é a Carolina toma a iniciativa de escrever. Escreve o texto, reescreve, tem ali um processo dela, gosta de ler, de ir a reler coisas, ver imagens também. Costumamos comprar alguns livros com algumas imagens para ajudar no processo da escrita, músicas, filmes, e depois deixamos-la por norma uma semana, 2, 3, um mês, o que ela necessitar para ela poder desenvolver o texto. Depois do texto vir, costumamos tentar organizar o plano de trabalho e tentamos sempre segui-lo à risca, por assim dizer. O que é que acontece? A Carolina é contratada por uma outra companhia, na qual ela trabalha com um contrato, portanto tem um horário quase fixo naquela companhia. O António, como psicólogo e produtor do Teatro Efêmero, também trabalha numa associação de apoio a traumatizados crânioencefálicos, TCEs. Portanto, também tem um contrato com uma outra entidade que tem de despender o tempo necessário a essa coisa. E eu, que trabalho um bocadinho mais como freelancer, acabo por ficar um bocadinho assim na onda. Isso faz com que os nossos planos de trabalho sejam um pouco abertos, ou seja, depois do trabalho, à meia-noite, à 1 da manhã, reunimos, temos conversas pelo Skype, pelo WhatsApp, o que seja, e é mais ou menos aí que nós trabalhamos na pós-produção e na produção. Depois temos tido alguma felicidade nas pessoas com quem nos temos rodeado para fazer o processo artístico. Não só amigos, não trabalhamos só com amigos, nós achamos que isso também é importante, não trabalhar só com amigos, mas trabalhamos com pessoas que estão neste tom, estão no mesmo tom que nós. E talvez mais que isso, com os quais nós nos identifiquemos de alguma forma a nível mais do pessoal, também profissional com elas. Não podemos chegar a toda a gente que gostaríamos. Está aqui, depois há outras questões, não é? A disponibilidade de pessoas que nós queremos convidar, sei lá. Sim, e não só a disponibilidade, também o próprio orçamento tudo isso. Exatamente, sim. Mas o facto de nós depois termos essa felicidade de nos rodearmos dessas pessoas faz com que, como estamos no mesmo tom, as coisas tornem-se um bocadinho sempre mais fáceis, por assim dizer, mais ágeis. Se calhar não é mais fáceis, é mais ágeis. Sim. Em termos de calendário de ensaios, de horas dos ensaios, em termos relacionados com isso. Sim. Sim, e na verdade tem sido variado, porque, por exemplo, não vou contar o Subsolo porque, como foi criado num contexto universitário, acabou por ter mais tempo, não é? Muito mais tempo de criação. Mas quando começámos efetivamente a trabalhar no efêmero, à séria, por exemplo, a nossa terceira criação foi o Laila Land, foi uma loucura porque eu lembro que nós estávamos, por exemplo, trabalhávamos os três durante o dia, íamos ensaiar à noite
E todos criar- os dias criávamos, era tudo em horários completamente loucos. Mas, por exemplo, agora no Artista Vulgar já mudou um bocadinho esse panorama. Os não é? horários foram muito mais fixos, mas ainda assim houve ali coisas que... Mudou um bocadinho por causa da pandemia. Exato, sim, a pandemia sim, de também certa foi essa. forma. Mas a também- Carolina, por O facto acaso, aqui, de- acho que a Carolina aqui referia-se a Sim, tempos de em ensaios, tempos de- a calendarização. Acabou por ser muito mais organizado porque também Sim, conseguimos. Primeiro Porque- conseguimos contratar também Isso, duas eu ia pessoas dizer agora. fora da companhia para entrarem como atores. O facto do Miguel também ficar de fora como encenador acabou por ajudar. Encenador de certa forma, não é? Porque ao fim e ao cabo acabou por ser uma criação, como estávamos a falar, que não gostamos que seja uma coisa muito Talvez rígida. fechado, sim. Sim, mas já está a alterar-se um bocadinho. Estamos a tentar que se altere um Sim. bocadinho dentro Isto do possível. Também faz com que o que acontece quase sempre é que nós também somos sempre os nossos cenógrafos e os nossos figurinistas. E técnicos de luz, e de som, e Pois. do que tu quiseres. Sim. Acho que podemos pegar agora no último caso, no último projeto que fizemos. O Artista Vulgar não era para ser feito com... nós, à partida, não estávamos a pensar fazê-lo com 2 atores externos à companhia. Estávamos a pensar que o Miguel assumiria a encenação e também muitos papéis. Entretanto, conseguimos mais apoio e foi possível termos orçamento para mais um ator, e isso permitiu depois liberar o Miguel para outras tarefas, nomeadamente aqui a parte da encenação, apesar da... Sim, acabou também por tornar possível termos uma pessoa para fazer a luz, podermos Sim, pagar alguém por para fazer a exemplo. luz, para fazer a fotografia. pronto. Não apenas fazer, mas pensá-la em Sim, conjunto sim. connosco. Não foi apenas o técnico que foi lá, pôs 2 focos ali e disse, olha, é isto. Não, ele fez-nos o desenho de luz, trabalhou aqui connosco, fez um bocadinho de dramaturgia connosco. Sim, o facto de nós termos ganho um apoio extraordinário da Direção-Geral das Artes fez com que isso fosse possível, porque senão o que teria acontecido, que foi o que aconteceu nas outras produções anteriores, é que um de nós, neste caso eu ou a Carolina, porque o António assume mais uma função de produção, também de cenógrafo, de construtor, Técnica de coisas constrói que é preciso. coisas e arranja coisas, facilitador de coisas, digamos Sim. assim. Um de nós teria assumido a encenação, estando também a trabalhar como ator ou atriz. E depois, o facto de nós gostarmos também da cenografia e de a pensar, porque também é uma coisa que acho que acaba por ser É uma marca. relevante, é que nós às vezes partimos para o texto com um elemento da cenografia, ou seja, através de uma cadeira que construímos, ou que pensámos, ou que Isto encontramos. tem que ser uma parede com 5 metros. E às vezes partimos para o texto através disso, então faz com que também dê para aliviar um bocadinho no orçamento, Sim, digamos assim, Sim. ou seja, há uma parcela que acaba por ficar para nós e como os orçamentos têm sido sempre reduzidos, dá para facilitar esse tipo de coisas. Sim. Mas também é porque nós temos este gosto e porque o teatro efêmero também no processo de criação se parte muito da cenografia. Sim, tem partido sempre, na verdade, se pensarmos, é o texto e há o algum texto. elemento da cenografia que nós já sabemos que Vai tem ter que que estar. acontecer. Sim. Sim. E a partir daí desenvolve-se o processo criativo com os atores, a dramaturgia, etc. Por exemplo, o Artista Vulgar, sabíamos que havia o texto relacionado com os contos do Kafka e com o filme do Birdman, e sabíamos que havia uma jaula com 3 metros, um quadrado, 2. com 2 metros, um quadrado, e a partir daí desenvolvemos a encenação, o resto do texto, se tinha música, se não tinha música, a luz, portanto é engraçado pensarmos, nós comentamos isto algumas vezes, que quase nunca é de propósito, mas acaba por ser, e então partimos sempre para o texto e para a encenação através da cenografia que também é nossa. De certa forma, são uma série de pequenos circuitos fechados, digamos assim, de pequenos circuitos teatrais onde, corrijam-me se eu estiver errado, as pessoas vão-se
vão-se revezando dentro do mesmo círculo, várias pessoas vão saltitando, digamos assim, entre espaços e companhias. São sempre os mesmos, é isso? Sim. Há uma tendência, não que eles não se toquem, não que não haja comunicação entre as pessoas, mas acabamos por... Eu trabalho sempre com estas 5 companhias, vou passar durante algum tempo a trabalhar com A, B, C, D e E, e depois é difícil sair deste regime, desta espécie de circuito que eu, durante o inverno tenho trabalho aqui, durante a primavera tenho ali, no verão tenho aqui, e depois vamos andando aqui em pequenos círculos. De certa forma isso também é verdade para as próprias estruturas. A parte mais difícil aquilo que nós temos sentido mais dificuldade é conseguir levar os nossos espetáculos a mais sítios, sempre a mais sítios, porque de certa forma existem muito poucas open calls, elas não aparecem com a frequência que nós gostaríamos, mas também acho que se fosse por aí era uma todos os dias. Portanto... Sim, e mesmo quando vais a um espaço, crias uma ligação com aquele espaço e a partir daí sabes que podes começar a ir àquele espaço, mas conseguires sair daquele ciclo começa a tornar-se difícil. Parece que, ok, já criámos relação ali com aqueles e vamos sempre àqueles. Sim. E parece que fica toda a gente um bocadinho estagnada, não há vontade, ou não sei se é porque é confortável, e falo também se calhar contra nós, não é? Sim. Ao fim e ao cabo também andamos sempre a ir aos mesmos sítios e já estamos rodeados de certas pessoas. Portanto, eu diria que isso é provavelmente uma coisa comum. Não sei se é um sintoma, se é uma coisa que acontece, mas que por um lado pode ser propositado, por outro não é propositado, mas que acaba quase sempre por acontecer. Sim. Nós, acho que falta também pelos 3, sentimos que falta um bocadinho mais de diálogo. De diálogo entre para além de ser atores com atores, companhias com companhias, cenógrafos com cenógrafos. Quando formámos este coletivo, tínhamos um sonho de podermos fazer todos os anos uma coprodução com alguém, para que este diálogo acontecesse, para podermos dialogar sobre o que tínhamos para dialogar, para podermos dialogar artisticamente, porque sentimos, talvez por ainda sermos esses jovens que estão a aparecer ou que estão agora a tentar aparecer, digamos assim, sentimos que era sempre difícil fazermos-nos ouvir, e só queríamos conversar. E então achamos, acho eu, que torna-se é sempre difícil conversar com é difícil encontrar as pessoas com a disponibilidade para nos receber e para nos ouvir. Sim, sem nos verem como inimigos ou como uma concorrência ou o que seja. Parece que quem está a começar, de certa forma, às vezes parece que os outros se sentem atacados de alguma forma, não é? Ou podemos estar a tirar a algum lugar quando não deve ser assim. Deveria de haver espaço para todos, não é? Sim. Também há uma coisa que nós sentimos, e acho que falo pelos 3, porque também é uma preocupação e está relacionada com isto. Acho que às vezes todos no teatro ficamos naquela ideia de que não estamos a chegar realmente a quem devíamos estar a chegar. Que andamos aqui a fazer umas coisas uns para os outros, e acho que isso também é uma daquelas coisas que fazer o exercício de como é que isso se altera ou como é que no futuro isso pode alterar. Para além de estarmos sempre a trabalhar uns com os outros e sempre com os mesmos. Como é que se chega ao público, não é? Porque é para o público, é para as pessoas que não fazem teatro, também é para as pessoas que fazem teatro, mas é para aquelas que não fazem teatro que no fundo nós trabalhamos, não é? Para chegar lá, para nos dar outras perspectivas, para nos fazer pensar, para nos trazer alegria, o que seja. Sim, como o Miguel costuma dizer, a pior coisa que nos podem dizer é gostaste, gostei. E ficar aqui. É preferível dizer que não gostaram e explicar porquê. Só que é difícil atingir, ou tem sido difícil para nós, e acredito que não seja apenas para nós, conseguir atingir público e mais público, vírgula, mais público, de modo a podermos dialogar também com ele.
porque nós achamos que tudo aquilo que nós fazemos não pode ser de tal forma fechado, não pode ser fechado e direcionado apenas ao nosso umbigo e daqueles que nós conhecemos e que temos a certeza que vão perceber esta e aquela referência e por aí em diante. Sim, a família, os amigos, as pessoas que vêm sempre, não é? Sim, Pronto. sim. E fora isso. Mas o que é que nós gostaríamos de ver mudar Isso em Sintra? Era uma das coisas, eu penso que em Sim. Sintra, especialmente, pronto, nós podemos sempre falar de Sintra. Mais diálogo com público. os agentes culturais, digamos assim, em Sintra e com o público sintrense. Sim, mas creio que isso depois também se pode remeter para outros sítios. Essa ideia parece-me que passa um pouco em todo o lado, que nesta casa há este público, a este sítio vão estas pessoas e é um pouco estanque essa parte. Depois há aqui a questão da programação, digamos assim, da forma como ela é feita, mas aí, bem a bom da verdade, nós temos sentido dificuldade de chegar a todo o lado. Se nós enviamos 200 e-mails, 200 dossiês de projeto porque queremos apresentar não sei o quê, muitas das vezes não recebemos resposta, ou se recebemos, dizem-nos até podia ser que, mas já não há fundos, ou até podia ser que, mas portanto, não dá... Ou então os espaços também que estão parados, também é essas questões. Então, voltamos a bater, entre aspas, no ponto em que enviamos e-mails e não obtemos resposta, um simples não, o que significa que voltamos ao facto de não haver diálogo. Sim, de certa forma tens razão, sim. Eu acho que estou aqui a batalhar contra isto porque acho que é uma coisa que pelo menos me dá medo. Está feliz. Porque acho mesmo que há sempre esta falta de diálogo e quando nós tentamos conversar ou tentamos dialogar com certas entidades, há sempre aquele de mas se eu te conto o meu segredo, tu vais descobrir como é que se faz. E se descobrires como é que faz, tu vais-me roubar o meu tesouro. E então é melhor nós não conversarmos. Sim. E isto é uma coisa que me assusta. Sim. E falando do micro, para passar para o macro, que é falando de Sintra, para podermos falar sobre o resto do país. sobre o resto, acho que é necessário primeiro criar-se condições. Tem que haver condições. E é simples. O Conselho de Sintra é o concelho com mais companhias de teatro de Portugal, se não estou em erro. No entanto, é engraçado, eu tenho 28 anos e quando criámos o Teatro Efêmero, disseram que não se profissionalizava uma companhia de teatro quase com a tua idade. Ou seja, somos os que temos mais, mas recentes, há quase 25 ou 26 anos que não vinha uma companhia profissional, porque sabemos que há companhias amadoras a trabalhar e agora profissional, então significa que aconteceu aqui algo, uma coisa que não deveria ter acontecido, ou então apareceram todas muito de repente e depois houve uma seca, digamos assim, ou afastaram-se os artistas, e então se calhar era preciso pensar-se e repensar-se neste colchão que se pode criar, entre aspas, para se criar condições. Sim, por acaso eu não sei, não conheço dados sobre isso, mas provavelmente era extremamente interessante perceber quantas novas companhias é que surgem. Provavelmente há um declínio, isso, pelo menos do que nos parece, há um declínio, mas se no restante do país isso também acontece, há um declínio cada vez mais estável do surgimento de novas estruturas. À parte disso, e à parte deste diálogo que o Miguel fala concretamente, a mim, enquanto produtor, se quisermos, é conseguir encontrar locais para podermos apresentar. Há 2 ou 3 fases. Uma é desenhar o projeto, outra é conseguir financiamento para o projeto e a outra é, no nosso caso em particular, que não temos espaço de apresentação, é conseguir apresentá-lo. E nós temos o desejo, é um dos desejos da companhia, apresentar sempre os projetos o maior número de vezes que nos seja possível e no mais variado número de sítios possível. E é-nos muito difícil encontrar, abriu esta candidatura em Bragança, vamos mandar para lá, abriu esta candidatura para o teatro não sei quê. E não são nem só candidaturas, mesmo os próprios programadores que estão sempre, porque abrir candidatura, pronto, à partida sabes que vai ser alguém escolhido e há de ter que seguir algumas linhas, pronto. Sim. Mas mesmo em facto de programação anual, regular,
é muito difícil de conseguir entrar. Sim. Se não nos conhecem, se não sabem quem somos, porque somos novos, porque não conhecemos ninguém, acaba por tornar tudo isso diferente. Sim. E difícil, muito difícil de conseguir entrar. Nós decidimos agora, com esta última produção, que não faz sentido para nós, enquanto estrutura, continuarmos a trabalhar com pessoas de fora sem lhes podermos dar certas condições, nomeadamente contratos de trabalho. Seja um contrato de trabalho de 3 meses, seja um contrato de trabalho de 1 mês, de 1 mês e meio, de 2, o que for, quanto tempo for, vamos lutar para que isso aconteça. Portanto, esperemos que este tenha sido o último projeto em que nós contratámos 2 atores e um técnico de luz e que tenha sido por recibos verdes. Este é o nosso. É a nossa luta inicial. Para isso acontecer, temos que conseguir tornar os projetos mais sustentáveis. Aqui depois vamos entrar outra vez numa discussão muito grande, que é como é que o podemos fazer. Quase é possível fazer de uma companhia ou de uma estrutura teatral com que ela seja autossustentável, sem apoios, digamos assim, externos. Nós chegamos à conclusão que não, se calhar alguém apesar de tudo, a nossa luta terá que ser essa. E depois terá que ser sempre diversificar as fontes de financiamento existentes. Temos que conseguir, temos que tentar, não temos que conseguir, temos que pelo menos tentar aceder aos bianuais e quadrianuais da DG Artes, temos que conseguir vender mais projetos. Aqui a questão é um pouco dúbia, porque nós podemos conseguir vender um projeto uma vez e não voltar a fazer. Que é uma coisa que nos tem acontecido. Que é uma coisa que nos tem acontecido e depois isso não é interessante, porque nós despendemos 2 meses, 3 meses a criar algo que não é necessariamente específico, não é necessariamente site-específico, não é só para aquele sítio. Mas como é uma encomenda, depois não Mas como é uma encomenda e depois não há continuidade. Depois não temos conseguido essa continuidade. Esse é um dos... Também é outra luta muito grande, que é... Também há mais uma, que é nós os 3 podermos trabalhar a tempo inteiro. Sim. Só para o teatro efêmero, não quer dizer que não possamos trabalhar esporadicamente com outras pessoas, mas podermos estar 100% dedicados ao teatro efêmero, sem precisar ter outros trabalhos. Sim. Portanto, Sim. também vem daí da contratação, obviamente. Mas artisticamente... o reconhecimento do nosso trabalho, não é? Basicamente, sim. E também esse reconhecimento há de trazer novas coisas, podemos chegar a outros sítios, a mais pessoas. Sim. Passa um pouco por conseguir também levar o nosso trabalho a outros sítios e a outras pessoas. Isto depois vai tudo entroncar um bocadinho no mesmo, mas de certa forma o que nós desejamos é conseguir criar não só uma rede de contactos, mas uma organização dentro de nós próprios que nos permita depois trabalhar de forma mais efetiva e conseguir que a máquina comece a ficar mais oleada e que uma coisa que nós agora fazemos uma vez possamos fazer 10 vezes e que o público possa desfrutar dela e que nós possamos levar a nossa visão sobre uma determinada temática que decidimos abordar com aquele projeto a um maior número de sítios. Claro, depois há outras coisas. A Carolina gostava muito de fazer teatro documental. Não, e agora também estava a lembrar de outra coisa, que nós falamos muito e ainda não conseguimos fazer porque ainda não tivemos efetivamente financiamento para isso, mas mais trabalho social. Sim. Mesmo com as pessoas, temos imensos projetos que queremos fazer e ainda não os conseguimos fazer porque precisamos de ter dinheiro e meios para poder fazer um trabalho contínuo, uma coisa de estar lá 1 ano a trabalhar com as pessoas todos os dias, fazer realmente a diferença de alguma forma, e isso nós ainda não conseguimos. Esse seria também o nosso Globo de Ouro. Sim, na verdade esse é o Globo de Ouro, que ainda não conseguimos. Já andamos pelo menos há 2 anos a tentar um projeto assim maiorzinho desse género e ainda não conseguimos.